Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar o seguinte título: Outros Mundos Além do Nosso. A ideia de que poderia haver seres inteligentes em outros planetas circula pelo mundo ocidental, na verdade, há mais de 2000 anos. Filósofos gregos da antiguidade, como Demócrito de Abdera e Epicuro, afirmava existir mundos habitados por todo o infinito cosmos. Estudiosos de renome na Idade Média, como Alberto Magno e Tomás de Aquino, debatiam a questão da vida inteligente em outros mundos, e Etienne Tempier, bispo de Paris, decretou em 1277 que se tratava de artigo de fé cristã que Deus podia criar quantos mundos habitados ele quisesse. Nicolau de Cusa, Giordano Bruno e Johannes Kepler foram algumas das figuras intelectuais importantes na Renascença que sugeriram que seres inteligentes viviam em outros planetas. O surgimento do pensamento científico moderno trouxe a questão da vida extraterrestre ao primeiro plano na mente de muitas pessoas. Um dos maiores best-sellers de 1686 foi a obra Diálogos sobre a Pluralidade dos Mundos, de Bernard Le Bovier Fontenelle. 6 encantadores diálogos entre um filósofo e um nobre que apresentam argumentos convincentes para a existência de vida inteligente em outros mundos. Em seus diálogos, Fontenelle deu um passo que pouquíssimos tinham arriscado antes dele, argumentando que não só os planetas em volta de nosso Sol, mas também mundos invisíveis orbitando outros sóis poderiam ser habitados por seres inteligentes. Muitos escritores da posteridade seguiram suas ideias, afirmando que os seres humanos compunham apenas uma dentre as incontáveis espécies de vida inteligente no universo. Esse tipo de pensamento era especialmente popular na América, onde o famoso clérigo puritano Cotton Mather foi um dos muitos intelectuais que defendia que o universo continha inúmeros outros mundos habitados. Para muitos desses pensadores, parecia óbvio que várias, talvez todas, outras espécies no cosmos fossem mais inteligentes que nós. Seu argumento se baseava no conceito da grande corrente do ser, a crença universalmente apregoada até o fim do século XIX, de que o mundo da natureza formava um espectro de inteligência e ser, ao longo do qual cada ponto, desde Deus até a matéria crua, tinha seu ocupante necessário. Em sua forma clássica, conforme ensinado em toda a escola do mundo ocidental, na Idade Média e na Renascença, a grande corrente do ser tinha a humanidade como seu elo do meio. Outros seres vivos desciam a partir dali, com os macacos apenas um degrau abaixo dos humanos, e assim por diante até as criaturas mais simples e o reino da matéria não vive abaixo deles. Acima da humanidade, em reprodução idêntica, ficava o reino das inteligências incorpóreas, espíritos, anjos e arcanjos, subindo de patamar em patamar até os pés do trono de Deus. A chegada da Revolução Científica no século XVII fortaleceu a metade inferior da sequência, revelando as diversas semelhanças biológicas que aproximavam a humanidade de seus parentes animais, mas cortou a extremidade superior da grande corrente do ser, pois conversas a respeito de anjos e espíritos saíram da moda. A lacuna foi preenchida pelas especulações em torno da vida extraterrestre. Se seres inteligentes mais sábios que a humanidade habitassem outras partes do cosmos, a grande corrente estaria completa, embora nem todos os seus elos fossem vistos a partir da perspectiva limitada da Terra. Benjamin Franklin falou em nome de muitos pensadores do século XVIII, quando afirmou que há um número infinito de mundos sob o governo divino, e se este nosso mundo fosse aniquilado, não faria falta no universo. Com o advento da Revolução Industrial e surgimento das ideias acerca do progresso,
Essa crença em seres extraterrestres mais inteligentes que a humanidade mudou inevitavelmente para uma crença de que os habitantes de outros mundos devem ser muito mais avançados que a raça humana em um sentido estritamente tecnológico. Na época de Franklin, fomentava-se uma nova revolução tão dramática quanto a que fora por Copérnico 2 séculos e meio antes. À medida que a segunda metade do século XVIII avançava, os filósofos propunham a teoria ousada de que a Via Láctea, aquela faixa irregular de luz que se estende através dos céus da Terra, era um vasto disco de estrelas, e algumas áreas estranhas e leitosas de luz chamadas nebulosas eram outros discos do mesmo tipo. Foi em 1920 que a segunda parte de seu salto conceitual encontrou prova conclusiva, mas muito antes disso, a visão de um cosmos vasto o suficiente para abrigar inúmeras galáxias já assolara a imaginação coletiva do mundo ocidental. Já se tornara quase um artigo de fé entre as pessoas estudadas que um universo tão imenso não teria sido criado somente para o benefício dos seres humanos. Embora alguns autores, notadamente William Whewell, contra-argumentassem a existência de vida extraterrestre por fundamentação religiosa, o consenso da época era contrário a eles. A crença na existência de vida extraterrestre se tornou tão difundida no começo do século XIX que, quando um jornalista de Nova York chamado Richard Adams Locke escreveu uma sátira sobre a literatura especulativa de vida em outros mundos e a publicou em 1835 nas páginas do The New York Sun, a população norte-americana e de várias outras nações a levaram a sério. A sátira de Locke dizia que o astrônomo Sir John Herschel, equipado com um poderoso e novo telescópio, localizara a vida na Lua. O satélite da Terra, anunciara o astrônomo quase sem fôlego, era habitado por castores gigantes e sem rabo que viviam em cabanas e por humanoides com asas de morcego cobertos de pelos cor de cobre. Por mais bizarro que isso parecesse, as pessoas aceitaram como fato, e durante algumas semanas a descoberta de vida na Lua foi anunciada como um dos maiores triunfos científicos da época. Só quando Locke revelou que tinha inventado tudo, foi que a mentira lunar perdeu credibilidade científica. A ideia de que seres de outros mundos podiam viajar pelo cosmos também teve seu papel nessas antigas discussões em torno de um universo habitado. A maior parte das especulações a respeito do voo espacial, incluindo a mais antiga, 2 viagens fictícias à Lua escritas pelo filósofo grego Luciano de Samosata, enfocavam a viagem entre a Terra e outros planetas e satélites em nosso sistema solar. Um dos filósofos que introduziu a ideia das galáxias, Johann Heinrich Lambert, foi também um dos primeiros a ir mais longe, propondo em 1761 que seres alienígenas eram capazes de se locomover de um sistema estelar para outro viajando em cometas. Ciente da vasta escala de tempo implicada por uma viagem interestelar sobre um cometa, ele imaginou formas de vida para as quais milhares de anos da Terra contavam como alguns dias apenas. Passou-se mais de 1 século e meio com a evolução da fé num progresso tecnológico tão intensa como qualquer religião, além do surgimento do gênero literário ficção científica, até alguém seguir os passos imaginativos de Lambert e visualizar jornadas através dos espaços entre as estrelas. Quando esses voos espaciais da imaginação finalmente decolaram, a longa história da especulação em torno da vida em outros planetas lhes garantiu um público cativo. Mesmo assim, seria necessário outro movimento na cultura popular para tornar uma parte considerável desse público suscetível à afirmação de que viagens entre as estrelas já estavam acontecendo. Uma das figuras mais influentes nesse movimento foi um sujeito rechonchudo, de óculos e bigode de morsa, chamado Charles Roy Fort.
Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Eu agradeço então pela atenção de todos e até breve.